Segundo livro dos Reis, capítulo 15. Azarias, rei de Judá. No ano 27 de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Azarias, filho de Amazias, rei de Judá. Tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Jecolia de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai. Tão somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E o Senhor feriu o rei e ficou leproso até o dia da sua morte, e habitou numa casa separada. Porém Jotão, filho do rei, tinha o cargo da casa, julgando o povo da terra. Ora, o mais dos sucessos de Azarias e tudo o que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E Azarias dormiu com seus pais, e o sepultaram junto a seus pais, na cidade de Davi, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Zacarias reina 6 meses. No ano 38 de Azarias, rei de Judá, reinou Zacarias, filho de Jeroboão, sobre Israel em Samaria 6 meses. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, como tinham feito seus pais. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. E Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele, e o feriu diante do povo, e o matou, e reinou em seu lugar. Ora, o mais dos sucessos de Zacarias, eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Esta foi a palavra do Senhor que falou a Jeú, dizendo: Teus filhos até a 4ª geração se assentarão sobre o trono de Israel. E assim foi. Salum reina em Samaria 1 mês. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no ano 39 de Uzias, rei de Judá, e reinou 1 mês inteiro em Samaria. Porque Manaém, filho de Gade, subiu de Tirza e veio a Samaria, e feriu a Salum, filho de Jabes, em Samaria, e o matou, e reinou em seu lugar. Ora, o mais dos sucessos de Salum e a conspiração que fez, eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Então Menahem feriu a Tifsa e todos os que nela havia, como também seus termos, desde Tirza, porque não lhe a tinham aberto. E os feriu, pois, e todas as mulheres grávidas fendeu pelo meio. Manaém reina sobre Israel. Desde o ano 39 de Azarias, rei de Judá, Manaém, filho de Gade, começou a reinar sobre Israel e reinou 10 anos em Samaria, e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Todos os seus dias não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Então veio Pul, rei da Assíria, contra a terra, e Menahem deu a Pul 1000 talentos de prata, para que a sua mão fosse com ele, a fim de firmar o reino na sua mão. E Menahem tirou este dinheiro de Israel, de todos os poderosos e ricos, para o dar ao rei da Assíria, para cada homem 50 siclos de prata. Assim voltou o rei da Assíria, e não ficou ali na terra. Ora, os mais dos sucessos de Menahem e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Menahem dormiu com seus pais, e Pecaías seu filho reinou em seu lugar. Pecaías, rei de Israel. No ano 50 de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Pecaías, filho de Menahem, e reinou sobre Israel em Samaria 2 anos. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. E Peca, filho de Remalias, seu capitão, conspirou contra ele e o feriu em Samaria, no paço da casa do rei, juntamente com Argobe e com Arié.
e com ele estavam 50 homens dos filhos dos gileaditas, e o matou e reinou em seu lugar. Ora, o mais dos sucessos de Pecaías e tudo quanto fez, eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. No ano 52 de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Peca, filho de Remalias, e reinou sobre Israel em Samaria 20 anos. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei da Assíria, e tomou a Ijon e Abel-Bet-Maaca, e a Janoa, e a Quedes, e a Azor, e a Gileade, e a Galileia, e a toda a terra de Naphtali, e os levou para a Assíria. E Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, e o feriu, e o matou, e reinou em seu lugar, no 20º ano de Jotão, filho de Uzias. Ora, o mais dos sucessos de Peca, e tudo quanto fez, eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Jotão, rei de Judá. No ano 2º de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, começou a reinar Jotão, filho de Uzias, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jerusa, filha de Zadoque. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Fez conforme tudo quanto fizera seu pai Uzias. Tão somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. Este edificou a porta alta da casa do Senhor. Ora, o mais dos sucessos de Jotão e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Naqueles dias começou o Senhor a enviar contra Judá a Rezim, rei da Síria, e a Peca, filho de Remalias. E Jotão dormiu com seus pais e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi, seu pai. E Acaz, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo livro dos Reis, capítulo 16. Acaz, rei de Judá. No ano 17 de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acaz, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acaz 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor seu Deus, como Davi seu pai, porque andou no caminho dos reis de Israel, e até a seu filho fez passar pelo fogo, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de todo o arvoredo. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém, à peleja, e cercaram Acaz, porém não o puderam vencer. Naquele mesmo tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Síria e lançou fora de Elate os judeus. E os sírios vieram a Elate e habitaram ali até o dia de hoje. E Acaz enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Assíria, dizendo: Eu sou teu servo e teu filho. Sobe e livra-me das mãos do rei da Síria e das mãos do rei de Israel, que se levantaram contra mim. E tomou Acaz a prata e o ouro que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e mandou um presente ao rei da Assíria. E o rei da Assíria lhe deu ouvidos, pois o rei da Assíria subiu contra Damasco e tomou-a e levou o povo para Quir e matou a Rezim. O altar de Damasco. Então o rei Acaz foi a Damasco a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Assíria. E vendo um altar que estava em Damasco, o rei Acaz enviou ao sacerdote Urias a semelhança do altar e o modelo, conforme toda a sua obra.
E Urias, o sacerdote, edificou um altar conforme tudo o que o rei Acaz tinha ordenado de Damasco. Assim fez o sacerdote Urias antes que o rei Acaz viesse de Damasco. Vindo, pois, de Damasco, o rei viu o altar, e o rei se chegou ao altar e sacrificou nele. E queimou o seu holocausto e a sua oferta de manjares, e derramou a sua libação, e espargiu o sangue dos seus sacrifícios pacíficos naquele altar. Porém, o altar de cobre que estava perante o Senhor, tirou de diante da casa, de entre o seu altar e a casa do Senhor, e pô-lo ao lado do seu altar, da banda do norte. E o rei Acaz mandou a Urias, o sacerdote, dizendo: No grande altar queima o holocausto da manhã, como também a oferta de manjares da noite, e o holocausto do rei, e a sua oferta de manjares, e o holocausto de todo o povo da terra, e a sua oferta de manjares, e as suas ofertas de bebida, e todo o sangue dos holocaustos, e todo o sangue dos sacrifícios espargirás nele. Porém, o altar de cobre será para mim, para inquirir dele. E fez Urias o sacerdote, conforme tudo quanto o rei Acaz lhe ordenara. E o rei Acaz cortou as cintas das bases, e de cima delas tomou a pia, e o mar tirou-o de sobre os bois de cobre que estavam debaixo dele, e pô-lo sobre um pavimento de pedra. Também a coberta do sábado que edificaram na casa, e a entrada de fora do rei, tirou da casa do Senhor por causa do rei da Assíria. Ora, o mais dos sucessos de Acaz e o que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E dormiu Acaz com seus pais, e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo livro dos Reis, capítulo 17. Oséias, rei de Israel. No ano do 10º de Acaz, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Assíria. E Oséias ficou sendo servo dele e dava-lhe presentes. Porém, o rei da Assíria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava presentes ao rei da Assíria cada ano, como dantes. Então o rei da Assíria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere, porque o rei da Assíria subiu por toda a terra e veio até Samaria e a cercou 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Assíria, e fê-los habitar em Alá e em Abor, junto ao rio Gozã e nas cidades dos Medos. E sucedeu assim, por os filhos de Israel pecarem contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses, e andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos dos reis de Israel que eles fizeram. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. E levantaram estátuas e imagens do bosque em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. E queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportara de diante deles. E fizeram coisas ruins para provocarem à ira o Senhor. E serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhes dissera: não fareis estas coisas. E o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos,
conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Porém não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus, e rejeitaram os seus estatutos e o seu concerto, que fizera com seus pais, como também os seus testemunhos, com que protestara contra eles. E andaram após a vaidade e ficaram vãos, como também após as nações que estavam em roda deles, das quais o Senhor lhes tinha dito que não fizessem como elas. E deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram imagens de fundição, 2 bezerros, e fizeram um ídolo do bosque, e se prostraram perante todo o exército do céu, e serviram a Baal. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, e deram-se a adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, para o provocarem à ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel, e os tirou de diante da sua face. Nada mais ficou, senão a tribo de Judá. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus. Antes andaram nos estatutos de Israel, que eles fizeram. Pelo que o Senhor rejeitou a toda a semente de Israel, e os oprimiu, e os deu nas mãos dos despojadores, até que os tirou de diante da sua presença. Porque rasgou a Israel da casa de Davi, e fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate. E Jeroboão apartou a Israel de seguir o Senhor, e os fez pecar um grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha feito, nunca se apartaram deles, até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra à Assíria até o dia de hoje. O rei da Assíria leva para Samaria muitos estrangeiros. E o rei da Assíria trouxe gente de Babel e de Cuta e de Ava e de Amate e de Sefarvaim, e fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel, e tomaram a Samaria em herança, e habitaram nas suas cidades. E sucedeu que no princípio da sua habitação ali, não temeram ao Senhor, e mandou o Senhor entre eles leões, que mataram a alguns deles, pelo que falaram ao rei da Assíria, dizendo: a gente que transportaste e fizeste habitar nas cidades de Samaria não sabe o costume do Deus da terra, pelo que mandou leões entre ela, e eis que a matam, porquanto não sabe o culto do Deus da terra. Então o rei da Assíria mandou dizer: levai ali um dos sacerdotes que transportastes de lá, que ele vá e habite lá e lhes ensine o costume do Deus da terra. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Samaria e habitou em Betel, e lhes ensinou como deviam temer ao Senhor. Porém, cada nação fez os seus deuses e os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação nas suas cidades, nas quais habitavam. E os de Betel fizeram Sucote-Benote, e os de Cuta fizeram Nergal, e os de Amate fizeram Azima, e os aveus fizeram Nibas e Tartaque, e os sefarvitas queimavam seus filhos no fogo a Adrameleque e a Anameleque, deus de Sefarvaim. Assim temiam ao Senhor, e dos mais baixos se fizeram sacerdotes dos lugares altos, os quais exerciam ministério nas casas dos lugares altos. Assim ao Senhor temiam, e também a seus deuses serviam, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje fazem segundo os primeiros costumes. Não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos, e segundo as suas ordenanças, e segundo a lei, e segundo o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Contudo, o Senhor tinha feito um concerto com eles, e lhes ordenara, dizendo:
Não temereis a outros deuses, nem vos inclinareis diante deles, nem os servireis, nem lhes sacrificareis. Mas ao Senhor que vos fez subir da terra do Egito, com grande força e com braço estendido, a este temereis, e a ele vos inclinareis, e a ele sacrificareis. E os estatutos e as ordenanças e a lei e o mandamento que vos escreveu, tereis cuidado de observar todos os dias. E não temereis a outros deuses. E do concerto que fiz convosco vos não esquecereis, e não temereis a outros deuses. Mas ao Senhor vosso Deus temereis, e ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Porém eles não ouviram, antes fizeram segundo o seu primeiro costume. Assim, estas nações temiam ao Senhor e serviam às suas imagens de escultura. Também seus filhos e os filhos de seus filhos, como fizeram seus pais, assim fizeram eles até o dia de hoje.